Ô Ju, a gente estava conversando aqui agora e até me lembrei da nossa aula do plantonista MD, e por isso a gente vai ver esse vida real aqui, MD na vida real, que é sobre comunicação, sobre cuidados paliativos e comunicação. Eu queria que você contasse para a turma o que você acabou de vivenciar agora, porque é um caso bastante emblemático. A gente depois até vai colocar aqui a tomografia, eu vou pedir para o Luiz colocar a tomografia, e o paciente com AVC isquêmico, né, 86 anos, hemisférico, e entubada. E aí conta um pouquinho do que aconteceu, de como que foi a condução, como está sendo a condução. É um paciente que chegou há aproximadamente uma semana, e um AVC importante, isquêmico, todo o território ali direito da cerebral direita totalmente tomado, então uma área isquêmica importante. Essa paciente foi entubada quando chegou, e aí já tem aproximadamente 4 dias, mais ou menos, que a gente vem conversando entre a gente sobre a tomada de decisão em traqueostomia ou extubação. E aí a gente já vem conversando entre a gente. Eu conheci essa família tem 4 dias, que ela chegou também no final de semana, e a primeira conversa que eu tive com eles me deu uma sensação de que eles gostariam de levá-la para casa, de cuidar, mas eu não cheguei a falar totalmente sobre cuidados paliativos, não abri essa porta para eles. Eu apenas iniciei um primeiro contato e a minha sensação naquele momento foi de que eles gostariam de levá-la para casa, disfuncional, né, debilitada. E a É porque é um gente paciente com uma chance de sequela altíssima, né? altíssima, né? Praticamente um AVC hemisférico e que há pouca possibilidade dela retornar para casa da forma E ela era totalmente funcional funcional. E prévia. ela era totalmente funcional prévia. A gente vê até pelas características, né? A boca bem pintada, a Toda sobrancelha maquiada bem ela, né? feita, o cabelo muito bem cuidado. Então, era uma paciente que se mostrava muito funcional previamente e que tomava a vida dela de forma normal. Ah, e aí, num primeiro momento, a gente vinha conversando entre a gente e a gente vinha com essa discussão sobre traqueostomia ou extubação. E aí, hoje, eu tive um novo contato com essa família. Eu tive um primeiro contato há 3, 4 dias atrás e hoje eu tive um novo contato. E aí a gente começou a conversar. E aí eu perguntei sobre isso, né? Sobre como era essa paciente em casa, como que era em casa, como que ela se veria numa situação dessa. E a filha me trouxe de que ela era totalmente funcional, ela ia para o supermercado totalmente arrumada, ela gostava de passear, ela era totalmente independente e que ela com toda certeza não gostaria de se ver nessa situação e que nessa situação ela com certeza estaria sofrendo muito, até porque é uma paciente que está respondendo a comandos. Então ela tem ali uma certa lucidez, apesar de a gente não saber o quanto de lucidez ela tem, mas ela tem uma certa lucidez e a família me traz esse incômodo de que acha que a paciente está sofrendo muito nessa situação. E aí, quando ela me conta isso abre uma porta e eu começo a conversar sobre pensar na paciente e não pensar no que a gente quer. A gente sempre quer que o nosso familiar esteja com a gente, mas a gente quer que o nosso familiar esteja com a gente feliz, né, da forma como a gente tinha ele em casa, e que não era essa possibilidade. Na hora que eu abri essa porta sobre pensando em paliatividade mesmo, parece que saiu um peso da face deles, assim. Parece que eles estavam incomodados e se eu propusesse, por exemplo, uma traqueostomia, uma gastrostomia, eles iam topar, porque eu era a médica que estava orientando eles. Mas no momento em que eu trago essa possibilidade de priorizar o conforto, a face dele foi de alívio. Foi como se eles estivessem tirando um peso das costas dele, porque não eram eles que estavam tomando essa decisão, era eu. E a gente alinhou que a gente vai prosseguir com a extubação. Existe o risco dela falhar a extubação, mas que caso ela falhe, não faz sentido a gente reentubá-la, fazer tracostomia, gastrostomia. Mas se ela, né, seguir bem pós-extubação, a Que a gente gente até vai. acha que vai seguir, né? Existe a chance dela tolerar bem a extubação. E se ela tolerar bem a extubação, a gente vai dar continuidade, a gente continua a reabilitação. Mas caso haja melhora, a gente faz sentido entubar, dialisar, reanimar. E a gente vai pensar sempre no conforto da paciente e não no que a gente quer. E o que você, assim, de maneira mais até resumida, e até do ponto de vista técnico, você contou bastante bem, contou bem uma história, mas o que você queria traria de insight para a turma, que você explora ainda mais nas aulas lá do plantonista MD, mas que você traria de insight para a turma, assim, para o próximo plantão, vai? Eu acredito que é porque a gente tem que tirar os nossos achismos das conversas. Às vezes, por exemplo, eu errei aqui, né? Eu pensei lá há 4 dias atrás que não haveria essa possibilidade junto a essa família, mas que talvez eu não tivesse sido tão clara. E que a gente tem que abrir essa porta.
Abra essa porta, porque às vezes é isso que a família quer, mas ela confia muito no médico, então ela não vai, às vezes, vir com essa demanda. É muito incomum a família acontece, a gente já viu aqui da família vir com essa demanda, mas quando a gente abre essa porta e aí a gente conversa bem, entende como ela é a funcionalidade dessa paciente anteriormente, e pensando no conforto e no bem-estar do paciente, a gente consegue aí seguir por esse caminho e aí fica bem pra gente, fica bem pra família, fica bem principalmente pro paciente. Eu falaria do timing também. E principalmente de não, eu vou chamar aceitar, né, Ju, mas não aceitar uma primeira resposta. Não é que existia um tempo, a paciente tinha chegado, a primeira abordagem que foi correta, num tempo de que o paciente tinha acabado de chegar. Agora imagina se ela só tivesse parado por ali, eles não concordaram, eles não entenderam, não era vontade. Não, a gente foi construindo a relação dessa família, construindo a relação de entendimento dessa família e reabordou essa família novamente para se decidir aí pelo melhor caminho, que é o caminho da limitação terapêutica, do cuidado paliativo. Então, muitas vezes a gente fecha essa porta, como a Ju disse, porque na primeira tentativa ela não abriu. Eu não diria nem que a gente fecha, né, Ju? Na primeira tentativa ela não abriu e a gente decide por não tentar mais. Quando, na verdade, o cuidado paliativo não é uma decisão de um dia, é uma construção de um entendimento, de um relacionamento da família. Então, essa conversa, ela não é só no dia, num dia. Ela é uma conversa diária, ela é uma construção. Então, eu acho que esse caso, ele exemplifica muito o que a gente aborda muito no nosso jeito de pensar, né, Ju? A MD Ensino tem isso dentro das nossas aulas, dentro do Plantonista MD, que você tem uma aula brilhante sobre comunicação, dentro da nossa imersão aqui, nossa estação prática de imersão e de comunicação difícil, a gente fala muito, mas acima de tudo isso não é algo exclusivamente pontual, não acontece em um dia só, isso acontece dentro de um relacionamento. Acho que é isso, né, Ju?